Aqui no último vídeo de revestimento, então agora a gente vai fazer o fechamento da tabela, colocando a questão da área aqui. Então aqui eu tenho marca, só ajustar a tabela aqui. Eu tenho a marca, esse aqui pode, na verdade, trocar a palavra marca. Aqui pode sempre substituir, embora o parâmetro fique com o nome material marca, posso aqui botar o que eu quiser. Nome, descrição e código. Nome, descrição e código. Embora eu tenha colocado nomes diferentes, sempre é bom falar que em campos continua o parâmetro com o nome original. Outra coisa que também é possível de ser feita é estar formatando, por exemplo, eu quero que esses números fiquem no meio, então eu posso também vir aqui em formatação, no caso é código, marca, e aqui orientação, alinhamento, centro. Tá? E aí eu posso fazer menor aqui esses números. Tá? Além disso, eu consigo também colocar a área de cada face dessa. Então, novamente, eu tirei o itemizar. Então, se eu venho aqui em classificar e agrupar itemizo novamente, ó, ele mostra face por face. E eu poderia colocar o parâmetro área de cada face. Material área. Então, agora eu tenho a área de cada uma das faces, né, que eu vou pintar, e eu poderia fazer um cálculo de totais, né. Então aqui eu venho em formatação, a área, já boto o cálculo de totais, ele deve fazer um cálculo de totais aqui embaixo da área total, são 117 metros quadrados para serem pintados, por exemplo, e aqui eu faço, retiro o itemizar que eu tinha feito, e aí ele me dá uma parcial. Então, qual cor que eu vou gastar mais? Tinta. Então, no caso aqui, cinza, porque tem mais, obviamente, mas depois do cinza, dos quartos, vamos falar dos quartos aqui. Tiro cinzas, né? Então, o azul vai ser 49, laranja 39, amarelo 38. Então, o azul calmo é o quarto que eu vou gastar mais tinta depois dos cinzas aqui. Aí, se eu tiver um valor, uma outra coluna com valor por metro quadrado, que se vai de tinta, a gente pode chegar num orçamento. Juntando tudo isso, juntando todas essas informações, a gente vai chegar na prancha. Então, aqui no caso da prancha, vou pegar essa prancha aqui, tirar essa tabela de vegetação que eu tinha colocado em outro vídeo, e vamos lá. Então, eu tenho, por exemplo, eu posso levar o meu térreo, levo o meu térreo, deixa eu só acertar as viewports dele, só para deixar a viewport sobre o desenho que me interessa. Então, está aqui a viewport, deixa eu ocultar ela agora. Então aqui está a minha planta baixa, só para ilustrar. E aqui do lado, vou puxar as tabelas lado a lado. Então a ideia de colocar esses códigos de revestimento é poder fazer a leitura lado a lado com a tabela. Então do jeito que eu tenho aqui os revestimentos, agora eu venho com as tabelas que foram criadas. Primeiro, uma tabela, na verdade começando pela segunda, né, tabela que foi feita, mostrando aqui, pode ser uma das duas que foi feita, a de múltiplos materiais ou que eu fiz o material só. Vou pegar a última que eu fiz, a de múltiplos, vou puxar aqui, e aí eu tenho uma descrição do que é cada código. Deixa eu botar aqui a tabela. Então, como é que é lido isso? Então, vamos supor. Então, aqui eu leio, ó, dormitório, piso, parede, teto. Então, parede seria tipo 5. Aí eu venho aqui na coluna de parede, olho o 5 e vejo qual que é. Entendeu? Depois, eu posso ter uma tabela que reúne tudo, foi aquela primeira que eu fiz, que foi a tabela
que eu juntei no ambiente todos, por ambiente, cada revestimento que foi utilizado. Então, vou puxar aqui. Foi ambiente daqui que eu fui duplicando, fazendo outras opções. Bom, por exemplo, isso aqui eu tenho o acabamento do piso. Essa eu fiz da parede, vamos pegar da parede, por exemplo, que é esta aqui. Então aqui eu tenho o acabamento da parede por pavimento. Um resumo, na verdade, isso aqui é um quadro resumo, né? Então nesse quadro resumo eu tenho o ambiente, o pavimento que está, nível, né, que está, e o acabamento que é, qual que é. Então todos os que estão nesses ambientes. Então esse aqui é um quadro resumo, e esse sim é um quadro auxiliar para saber que revestimento que é. Tá? Uma dúvida, uma questão que sempre aparece na cabeça de quem está aprendendo é o seguinte: poxa, mas é ruim eu ter que clicar aqui, no caso, deixa eu dar 2 cliques para entrar, clicar aqui no ambiente e eu ter que digitar manualmente, ambiente por ambiente. O ideal seria, ao colocar o comando ambiente, ele automaticamente já olha o material, ele identificasse automaticamente qual é o material. Por exemplo, eu colocasse aqui este ambiente, automaticamente ele olhasse o piso, preenchia aqui, pegava lá no material, marca, preenchia, olhava a parede aqui, automaticamente olhava que via a mesma revestimento em todas as paredes, automaticamente ele vinha aqui, botava um número. Por que isso é o ideal? Porque se eu troco o material do piso, da parede, este número tinha que alterar sozinho. Isso ainda não ocorre. Então hoje, com o que o Revit tem de suporte, não dá ainda para chegar nesse ideal, tá? Que seria o ideal eu estar trocando, né, aqui em 3D, trocando o material, trocando o revestimento, e automaticamente ele trocando os códigos, né? Isso acaba, todo o sistema BIM ele é interligado, e a lógica dele é para que seja feito assim, que eu não precise estar fazendo as coisas manualmente, até porque isso diminuiria o erro. A pessoa troca o revestimento aqui, esqueci de trocar o código, vai ficar errado. O código não bate com o revestimento que eu acabei trocando. Posso usar o comando pintura. Coloquei uma outra pintura ali, em todas as paredes, uma outra pintura. E aí, se eu não for aqui trocar um número, vai ficar errado. Esse número não vai bater com a pintura nova que eu coloquei em volta. Então, infelizmente, ainda não estamos nesse estágio aqui dentro do programa que faz essa automatização. Mas esse seria o correto nesse processo BIM de integração da informação. É isso.